Olá, caríssimos! Tô aqui para falar hoje sobre este livraço do Jacques Ellul. Já li faz tempo, reli e quero gravar um vídeo sobre ele, comentar para vocês, deixar a indicação desse livro aqui. Bom, a história bíblica começa num jardim e termina numa cidade, né? Jerusalém descendo dos céus, em Apocalipse. E essa é uma coisa muito interessante, um fato muito interessante, porque a gente tem essas ambiguidades com relação à tecnologia. E o Jacques Ellul, ele é um cara, né, para quem não conhece, um cara que pesquisa sobre tecnologia, pesquisou sobre tecnologia, começou a publicar ali na década de 1950, e na verdade, finalzinho, né, 1948, é um dos primeiros livros dele. Eu já gravei um vídeo aqui pro canal sobre esse livro, Cristianismo Revolucionário, depois você pode checar. Tem também outros vídeos sobre Jacques Ellul. E fazia tempo que eu queria gravar sobre esse livro, porque eu gostei demais dele quando eu li pela primeira vez em 2017 e reli este ano. Então, inclusive, vai entrar na lista dos livros favoritos do ano, porque é um livro que eu gosto muito. Então, eu vou comentar, né, sobre esse livro. O significado da cidade, né, The Meaning of the City. Então, esse ensaio é um ensaio teológico do Jacques Ellul. Vai recontando a história da cidade na Bíblia e vai buscando, então, explicar, né, o significado bíblico da cidade. O Ellul escreve esse livro em 1951, tá? E ele foi publicado depois em tradução para o inglês, primeiramente em 1970, e depois para o francês em 75, como Sans Feu ni Lieu. Não sei como que se pronuncia direito isso, que sem fogo, sem lugar, né? Quer dizer, sem fogo nem lugar, quer dizer, desabrigado, né? Como Jesus era, né? Que não tinha onde colocar, onde descansar, onde colocar sua cabeça. Então, o subtítulo é o significado da grande cidade. Então, contextualizando esse livro no conjunto das obras do Ellul, o significado da cidade foi escrito antes até do que a Técnica e o Desafio do Século, que é a grande obra do Ellul, que é de 54, tá? Então esse significado da cidade faz parte, então, das obras mais teológicas do Ellul. Ellul sempre gostava de escrever assim, né? Ele escrevia um livro sociológico, ele era sociólogo, e outro de teologia. Então, assim, o significado da cidade é meio que uma contraparte teológica da Técnica e o Desafio do Século, tá? Então, você lê um e lê o outro, você vai entender bastante o que o Ellul está falando sobre tecnologia. Então, assim, onde está, o Ellul já começa perguntando onde que está, né, o fundamento da cidade. Porque se você for olhar todas as mitologias, elas falam de um jardim original, várias mitologias, né, falam sobre um jardim original, e o homem tem sempre esse desejo de reencontrar, né? A cidade, ela já é o mundo do homem, né? Ele criou, é uma obra feita à imagem do homem, é o orgulho do ser humano, né? Reflete a sua cultura e sua civilização em todas, né, as suas construções ao longo da história, todas as suas metamorfoses ao longo da história, né? Então, o Ellul, então, ele vai traçando, né, essas origens da cidade na versão bíblica, na visão bíblica, né? O significado da cidade na visão bíblica. Então, Deus coloca o homem, né, o ser humano, num jardim porque é o lugar natural, o lugar mais adequado para ele. Mas o homem, né, segundo Ellul, ele tem essa tendência de se apegar, ele quer se desapegar de Deus e construir a sua própria história, né? Então, a Bíblia, então, ela vai numa contrapartida nessa visão de retorno à natureza, né? Porque a Bíblia, ela anuncia a cidade perfeita, né? Quer dizer, termina, como eu disse, a história numa cidade descendo dos céus. Isso é muito interessante, porque muitas mitologias, muitas histórias, elas apontam para isso, né? Para voltar para o mundo natural, para como é. E até tem algumas teologias que pregam isso, né? O paraíso, como é o paraíso, aquelas imagens que a gente tem às vezes, né, de uns desenhos, né? Como você voltando para o mundo natural, né, vivendo com os leões e tal, com os animais. Isso não quer dizer que não vão ter animais, né, que não vão ter natureza, mas que também terá tecnologia, também terá cidade, né? Então, claro que será uma cidade reformada, será tecnologia renovada, né, não das necessidades e dos gastos e dos impactos ambientais que a gente tem, com certeza. Bom,
significado da cidade ele é dividido em 6 capítulos, né, onde você tem os construtores, trovão sobre a cidade, longa espera pela chegada do amanhecer, Jesus Cristo, verdadeiros horizontes e o último chamado Yavé Shammah. Ele vai então seguindo, né, a cronologia e o desenvolvimento bíblico dessas cidades, né? Ele vai passando por Caim, por Babel, né, por o primeiro construtor, né, Caim, e vai chegando, né, Babilônia e tal, né, que ele, inclusive, ele fala Babel e Babilônia, né, como as mesmas, né, tem toda uma interpretação, todo um debate sobre isso, né, o Egbert Schirmer também, ele tem essa concepção, né, inclusive Egbert Schirmer, ele gosta muito do Jacques Ellul, cita bastante também, né, isso é papo para outro vídeo. E aí vai vindo, né, sobre várias histórias, né, Jerusalém e tal, até chegar em Jerusalém, a Jerusalém física, né, então ele faz essa exegese da cidade, né, na Bíblia, não uma exegese clássica, né, mas uma exegese buscando, então, tentar entender como o texto se apresenta para nós hoje. Tem algumas críticas, né, à exegese do Ellul, a exegese bíblica dele com relação a alguns textos e tal, né? Ele cita poucos autores mais específicos, exegéticos, né? Mas ele tem essa interpretação particular dele, né? Eu não considero ele um herege, né? Tem algumas interpretações que eu discordo, né, mas são, no grosso, no geral, eu concordo com ele. Ele é um pouco mais pessimista, muitas vezes, do que eu sou. Eu tenho me considerado cada vez uma pessoa mais pessimista com relação à tecnologia e tal, né? Mas o Ellul, às vezes, ele tem umas passagens bastante pessimistas, até demais, mas eu vou falar que ele também tem esperança, né? Isso é interessante. Bom, então a cidade, ele já fala no começo, nas primeiras páginas, a cidade é a consequência direta do ato de Caim e de sua recusa por aceitar a proteção de Deus, né? Ele acha que não precisa da proteção de Deus, não é suficiente, a marca que Deus coloca sobre ele, ele vai construir uma cidade para se proteger, né? Então é nesse sentido que, como uma rebelião, que Ellul coloca, né, a construção da primeira cidade. E ele vai falar que existe, o Ellul, né, vai falar que existe uma doutrina da cidade que vai perpassando todas as escrituras. Isso é interessante que ele vai fazer, né, porque ele foi olhar com um ponto de vista da tecnologia para a Bíblia, né, e pensa, né, que a cidade, em outros lugares ele fala isso, a cidade, ela incorpora tudo que tem da tecnologia, ou da técnica, né? Eu falo tecnologia, mas o Ellul não usava essa palavra, ele gostava da palavra técnica, que é muito mais abrangente, né? Então, a tecnologia, a cidade, ela é a técnica per se, né? Ela está ali nela, representada, configurada, né? Corporificada a técnica na cidade, né? Então eu gosto muito de estudar história da cidade, filosofia da cidade, né? Deixei uns livros aí como easter eggs para vocês olharem as referências que são bem importantes para mim como pensador, né, como filósofo da tecnologia e como alguém que gosta de estudar sobre a filosofia da cidade. Um tema que eu quero ainda me aprofundar mais, né, ao longo dos anos aí, mas eu gosto muito de ler. E o Ellul tem uma visão bem que eu gosto muito, né? Como eu disse, apesar de ser pessimista, mas ele também tem visões otimistas em alguns momentos, em muitos momentos, né? Então, para ele, o significado da cidade, né, mais fundamental é que ela se assenta, né, o significado dela se assenta em considerações materiais ou em considerações temporais, passageiras. Então, a gente precisa olhar para as cidades com essas considerações materiais. Ela não é uma construção que está preocupada com questões espirituais, né? Ela está focada. É claro que isso não exclui, ela está focada na questão material. Claro que isso não exclui a parte espiritual, intelectual, né? Mas a força dela, o significado dela está nessa questão temporal, né? Quase que exclusivamente temporal, segundo o Ellul. A gente pode conversar ou pode discutir sobre isso, né? Sobre como a gente vê a construção de cidades muito atreladas a questões espirituais, né? A primeira cidade, lá no início, né?
Uruk, na Mesopotâmia, se não me engano, ela nasce justamente de uma questão, inicialmente com o templo, né? Ela começa com o templo. Então, né, essa questão que, para mim, tem, sim, uma questão forte, bastante espiritual. Quando eu viajo, quando eu vou para algumas cidades, eu percebo, né, essa questão do sagrado e do profano, digamos assim, né, nas cidades. Então, olha os templos, né? Então, às vezes você vai para umas cidades. Eu lembro que eu estava em Santiago e tem uma foto que eu gosto muito, que eu tirei, que tem uma igreja antiga, colonial, do período colonial espanhol, e ao lado um prédio super moderno, cheio de vidros, assim. Então, como isso, né? Essa vivência do antigo e do novo, do moderno, né? Do arcaico, do sagrado e profano, eles convivem muito fortes nas cidades, e muitas cidades foram construídas em volta disso. Claro que tem uma sociedade hoje na Europa, né? Principalmente, é o grande exemplo de uma sociedade pós-cristã, né? O Jacques Ellul, inclusive, fala isso, né? Aquele livro, Cristianismo Revolucionário, que a gente tem em português, o subtítulo em francês é justamente, né, uma ética para uma cidade, alguma coisa assim, né? Para uma era pós-cristã. Né? Então você vai ver que na Europa você tem as igrejas, elas ainda têm um peso muito grande. Por exemplo, você vai para Londres, você tem lá, né, a igreja, né, no centro. Você vai para Barcelona, né, Sagrada Família, ainda tem essa presença muito forte. Paris, Notre Dame, né? Então isso está muito forte, muito evidente ainda, essa relação com o sagrado e com o profano nas cidades. Mas em alguns momentos ele vai falar, né, essa questão espiritual, né, forte. Por exemplo, o poder espiritual que tem da cidade, ele também vai acabar tratando sobre isso, né? Mas ele está falando que a cidade, então, ela está sempre em oposição a Deus, né? A construção. Então é isso, que é essa visão bastante pessimista. Muitas vezes ele vai colocando, né, como que uma cidade, ela vai se colocando, né, contra a criação, vai destruindo a criação, né? Vai sendo poluente, ela vai sendo excludente, né? É um lugar de perdição das pessoas, muitas vezes, né? De condenação, né? De maldição até, né? Pensa Babilônia, por exemplo, que, né, ela é a grande cidade, a representação da grande cidade que perpassa de Gênesis a Apocalipse, quando uma grande cidade de ídolos, né? Uma grande cidade de idolatria, né? Até ele fala uma hora, se o deserto é o lugar dos demônios, a cidade é o lugar dos ídolos, né? Então ele vai tendo essa visão pessimista em alguns momentos, né? Mas ele também coloca alguns momentos de esperança. Ele fala que não nos é pedido, por exemplo, pela cidade em si, mas por nós mesmos, pela igreja. A cidade pode continuar, quer dizer, pode continuar a existir, porque contém homens que são portadoras da palavra de Deus. Então não esqueçamos, o Ellul fala, é o significado exato da oração de Abraão por Sodoma. Nosso bem-estar está ligado ao bem-estar da cidade, por isso que a gente deve trabalhar, né, por ela, tanto material quanto espiritualmente. Não pela nossa própria paz, nossa própria satisfação, nossa própria segurança, né, mas pelo bem da palavra que temos que anunciar ao mundo e que precisa ser mantida, né? Então essa eu acho que é a visão, assim, do Ellul, né? Ele está falando que não pela cidade mesmo, mas porque contém pessoas ali dentro que precisam ser salvas, que devem ser salvas, né? Então esse é o papel do cristão de vivendo na Babilônia, né? Cristãos em Babel, né? Cristãos na Babilônia vivendo. Nós somos chamados então a orar pela paz na cidade, orar pela presença e construir essa cidade, né? Ajudar a construir tanto materialmente quanto espiritualmente, como Ellul fala, né? Então tem muitos momentos de esperança, assim, né? Então daí ele fala, né, que nesse sentido de esperança, fala que a Nova Jerusalém ela vai ser estabelecida no final dos tempos, mas não por esforço humano, né? Muitas vezes a gente vê essa tendência, uma tendência transhumanista, por exemplo, de querer trazer o céu para a terra, né? Querer trazer as promessas cristãs, trazer por um sentido de presencial agora, né, aqui e agora. Então, o cumprimento de promessas, imortalidade, né, e tal, paraíso, trazer para agora, não sofrimento mais, trazer para agora. E aqui a gente vê um grande tiro pela culatra, né, porque as cidades, elas são muitas cidades são feias, é um ambiente inumano, já que Ellul fala isso na técnica do desafio do século, né, que as cidades têm um caráter inumano, né, parece que não é feita para seres humanos.
né? Então, a gente não tem feito um bom trabalho, né, na construção das nossas cidades. Então, quando vier a Nova Jerusalém, ela vai ser uma cidade redimida por Deus, né? Então, ele fala assim que há dois caminhos para serem seguidas para a história da cidade. Uma se origina em Caim e a outra em Éden, né? E elas vão convergir finalmente na Nova Jerusalém, né? Então, isso é bem bonito, assim. Então, que ele acaba falando lá no derradeiro capítulo, né? Ele fala que Deus não adotou o meio original para se revelar. Ele expressou a sua revelação nas formas e modos inventados pelo homem para os seus próprios assuntos. Esse também é o significado da decisão de Deus de assumir para si a invenção da cidade do homem, a invenção da cidade pelo homem. Deus não rejeita este mundo de revolta e morte, ele não aniquila o mundo no abismo de fogo, ao contrário, ele o adota. Isso é, ele se encarrega dele, né? Então, Elu tem essa visão que é pessimista em muitos momentos, mas ele tem essa esperança de que a cidade ela vai ser reformada, ela vai ser redimida por Deus, né, no paraíso. Ele vai assumir nos novos céus e na nova terra, né? Não pensem o paraíso ou o céu como uma coisa assim, nós vamos lá, né, para o céu tocar harpa e tal, né, ficar como os anjos, né? Não, nós teremos coisas a fazer, trabalho a fazer, coisas culturais a fazer, a realizar, mas não mais cansativo, não mais um trabalho enfadonho, não mais um trabalho que é Sísifo, né, empurrando a pedra que não sem fim morro acima, né? Será um trabalho realmente produtivo no sentido amplo da palavra, né? Então a visão, né, que Elu nos traz nesse livro é para a gente pensar, né, sobre o aspecto da cidade, a construção das cidades, exemplos de como a gente pode pensar melhor das cidades, de uma perspectiva teológica, né, que vai emanar para as obras dele, para as obras técnicas, para as obras sociológicas dele. Recomendo demais esse livro, eu gosto demais, tanto que eu reli, né, um livro que me influenciou muito na minha visão sobre cidades, e eu digo, mesmo que ele tenha momentos de pessimismo, né, ele ainda assim é uma visão muito interessante com relação à tecnologia e à Bíblia. Então, recomendo demais, espero que esse livro seja traduzido. O Elu não é muito conhecido, né? Nós temos poucos livros traduzidos dele aqui no Brasil. Espero que tenha um renascimento aí de rever essas obras, né, do Elu, porque é um autor muito interessante. Eu recomendo ler tudo dele. Você pode não concordar com todas as obras, eu mesmo não concordo, tem obras que eu li e discordei quase 100%, né? Mas as obras que eu estou gravando aqui, os vídeos, eu acho que já tem uns 3 ou 4 livros que eu gravei aqui no canal, eu recomendo fortemente, tá? Podem ler à vontade que vocês vão gostar. Então fica aqui minha recomendação.